O primeiro raio de sol da manhã de terça-feira penetrou pelas cortinas de renda branca da casa de Marina Santos, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Aos 52 anos, Marina sempre acordara cedo, um hábito que herdara da mãe, Dona Conceição Santos, que dizia que Deus ajuda quem cedo madruga. Mas naquela manhã específica, algo estava diferente no ar. Havia uma tensão palpável como a quietude que antecede uma tempestade tropical. Marina desceu as escadas de madeira rangendo. Aquelas mesmas escadas que seu falecido marido, Carlos Roberto Santos, havia promovido polir no próximo fim de semana por 3 anos consecutivos, antes do infarto fulminante que o levou a 8 meses. A casa de 2 andares, pintada de amarelo claro com detalhes em azul, era seu refúgio há 25 anos. Cada canto guardava uma memória. A marca na parede da sala, onde Júlia, sua filha, havia batido a bicicleta aos 6 anos. A mancha de café no sofá que nunca saiu completamente. Lembrança de uma manhã de domingo preguiçosa com Carlos. O jardim nos fundos, onde cultivava suas rosas vermelhas premiadas no concurso da Associação de Moradores. Na cozinha, o aroma familiar do café brasileiro pairava no ar. Marina havia preparado a bebida no pilão automático que Júlia lhe dera no último dia das mães, junto com um cartão que dizia: "Para a melhor mãe do mundo, que merece toda a felicidade." As palavras agora soavam ocas em sua memória, como ecos de uma música que não conseguia mais reconhecer a melodia. Foi então que ouviu sussurros vindos da sala de estar. Júlia estava falando ao telefone em voz baixa, quase conspiratória. Marina reconheceu imediatamente o tom, o mesmo que a filha usava quando era adolescente e tramava algo que sabia que não deveria fazer. "Sim, Dona Conceição. Ela tem andado muito estranha mesmo." A voz de Júlia filtrava pela porta entreaberta. "Ontem ela disse que alguém estava mexendo nas suas coisas. Falou que a comida tinha gosto estranho. Acho que está na hora de... Você sabe." Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente, e ela teve que se apoiar no balcão da cozinha para não cair. Conceição Rodrigues. A vizinha de 68 anos que morava na Casa Azul ao lado, desde que Marina e Carlos se mudaram para o bairro. Conceição, que sempre fora prestativa demais, que aparecia com desculpas banais. Um açúcar emprestado aqui, uma xícara de farinha de trigo ali, fofoca sobre outros vizinhos acolá. Desde a morte de Carlos, Conceição havia intensificado suas visitas. Chegava quase diariamente, sempre carregando alguma iguaria caseira. Pão de açúcar, bolo de fubá, brigadeiros de festa. "Para você não passar fome, querida", dizia sempre, com aquele sorriso que agora Marina percebia ser excessivamente doce, artificial como adoçante. "Mãe?" A voz de Júlia soou próxima demais, fazendo Marina pular de susto. Marina se virou tentando compor uma expressão neutra. "Bom dia, filha. Com quem você estava falando?" Júlia hesitou. Por uma fração de segundo, talvez meio segundo, talvez menos, algo atravessou seu rosto. Um nervosismo, uma sombra de culpa que Marina conhecia bem. Era a mesma expressão que Júlia fazia aos 15 anos quando mentia sobre onde havia passado a tarde. Era ninguém importante, mãe. Só uma amiga do trabalho. Marina estudou o rosto da filha. Júlia sempre fora uma menina transparente, incapaz de esconder qualquer coisa. Seus olhos castanhos claros, herança do pai, sempre delatavam seus sentimentos. Mas agora havia algo diferente ali. Uma frieza que Marina jamais havia visto. Uma distância que fez seu coração acelerar perigosamente. "Júlia, sobre o que vocês estavam conversando? Ouvi você mencionar meu nome." A resposta veio rápida demais, ensaiada. "Mãe, você está ouvindo coisas que não existem. Talvez você devesse conversar com alguém sobre isso." As palavras atingiram Marina como uma bofetada. Era exatamente o que Conceição vinha sugerindo nas últimas semanas.
sempre com aquele tom preocupado, mas firme, que Marina estava confusa, que precisava de ajuda profissional, que talvez fosse hora de procurar um lugar mais adequado para sua idade. O telefone de Júlia vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de texto. Marina viu os olhos da filha se iluminarem rapidamente antes de ela esconder o aparelho contra o peito. Preciso sair mais cedo hoje, anunciou Júlia, evitando completamente o olhar da mãe. Tenho uma reunião importante no Banco do Brasil. Marina franziu as sobrancelhas. Júlia trabalhava como caixa executiva no Banco do Brasil havia 3 anos. Era um emprego estável que ela conseguira após terminar o curso técnico em administração. Mas em 3 anos de trabalho, jamais houve reuniões tão cedo da manhã. Júlio sempre dizia que o banco só abria para o público às 10 horas e as reuniões de equipe aconteciam às terças-feiras à tarde. Que tipo de reunião, filha? Sobre produtos bancários novos. Nada muito interessante. Júlia pegou a bolsa e se dirigiu à porta, seus movimentos repentinamente apressados. Tchau, mãe. Cuide-se bem hoje. A porta se fechou com um clique suave, mas para Marina soou como o bater de um caixão. Ela ficou parada na cozinha por vários minutos, observando pela janela floreada a casa de Conceição. A vizinha estava no jardim da frente, regando plantas que já pareciam encharcadas de tanta água. Mas não eram as plantas que chamaram a atenção de Marina. Eram os olhos de Conceição, fixos diretamente na janela dela, como se estivesse esperando alguma coisa. Como se estivesse observando. O telefone da casa tocou, fazendo Marina pular novamente. O som estridente cortou o silêncio matinal como uma sirene de ambulância. Alô? Marina, querida, como você está? A voz de Conceição soou falsa demais, açucarada como seus doces. Você tem dormido bem? Notei que sua luz ficou acesa até muito tarde ontem à noite. Marina sentiu um calafrio subir pela espinha. Conceição estava observando sua casa mesmo durante a madrugada. Eu estou bem, Conceição. Sabe, querida, tenho uma amiga muito especial, que trabalha no Hospital das Clínicas. Doutora Amanda Ferreira, uma neurológica excelente. Ela me contou sobre uns tratamentos novos para pessoas da nossa idade que andam meio, como posso dizer, esquecidas. Marina apertou o punho em volta do telefone. Eu não estou esquecida de nada, Conceição. Claro que não, querida. A risada de Conceição soou forçada. Mas prevenção nunca é demais, não é mesmo? Que tal se eu passar aí hoje à tarde? Podemos conversar melhor sobre isso. Talvez tomar um cafezinho, comer um pedacinho do bolo de chocolate que fiz ontem especialmente para você. Antes que Marina pudesse responder, Conceição desligou. O silêncio da casa pareceu engolir Marina por completo. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu verdadeiramente sozinha. E mais assustador ainda, se sentiu observada, vigiada, como um animal em uma armadilha que ainda não compreendia completamente. Marina caminhou até a gaveta da cozinha, onde guardava seus documentos mais importantes. Tudo parecia estar em ordem à primeira vista. Certidões de nascimento e casamento, extratos bancários, escritura da casa, documentos do seguro de vida de Carlos. Mas havia algo diferente. Os papéis estavam organizados de uma forma que ela não se lembrava de ter deixado. As pastas estavam em uma sequência diferente, como se alguém tivesse mexido ali recentemente e tentado recolocar tudo no lugar original, mas não conseguido reproduzir exatamente a ordem anterior. Marina sentiu seu coração disparar quando percebeu que faltava um documento específico. A procuração temporária que ela havia assinado meses atrás, dando poderes limitados para Júlia cuidar de algumas de suas contas bancárias durante o período em que estivera internada com pneumonia. Havia sido apenas uma precaução, válida por 90 dias, para que Júlia pudesse pagar contas de luz e água caso Marina não se recuperasse a tempo. Meu Deus do céu, sussurrou Marina, sentindo as pernas bambearem.
A realização atingiu-a como um raio em céu claro. Conceição e Júlia não estavam apenas conversando sobre ela. Elas estavam planejando alguma coisa. E essa alguma coisa envolvia documentos legais, autorização médica e, muito provavelmente, tirá-la de sua própria casa. Marina se sentou pesadamente na cadeira da cozinha, observando através da janela a silhueta de Conceição, que agora falava ao telefone no seu jardim. Mesmo à distância, Marina podia ver os gestos animados da vizinha, como se ela estivesse relatando algo importante para alguém. Era nesse momento que Marina Santos compreendeu que sua vida, tal como a conhecia, estava prestes a mudar para sempre. E que as duas pessoas em quem mais confiava no mundo, sua filha e sua vizinha de 15 anos, haviam se tornado suas maiores ameaças. Marina passou as 3 horas seguintes revirando cada canto da casa, procurando a procuração desaparecida. Suas mãos suavam frio enquanto vasculhava gavetas de cômodas antigas, armários embutidos da cozinha, até mesmo a caixa de bijuterias que herdara da mãe. Uma pequena arca de madeira, pintada à mão com flores delicadas, onde guardava suas poucas joias de valor sentimental. A aliança de casamento de ouro branco, os brincos de pérolas que Carlos lhe dera no 20º aniversário de casamento, um crucifixo de ouro que pertencera à sua avó materna. Nada. O documento havia simplesmente desaparecido, como se nunca tivesse existido. Às 2 da tarde, exatamente no horário que havia prometido na ligação matinal, a campainha tocou. Marina espiou cautelosamente pela cortina da sala e viu Conceição na porta da frente, segurando uma bandeja coberta com um pano bordado com flores amarelas. O mesmo pano que Marina havia visto na casa da vizinha durante uma visita social meses antes. O sorriso de Conceição parecia pintado no rosto, artificial como uma máscara de carnaval que não saía mais. Seus olhos pequenos e penetrantes brilhavam com uma animação estranha, como se ela estivesse antecipando algum prazer secreto. Oi, querida. Trouxe um docinho que fiz hoje de manhã, especialmente para você. Brigadeiro de colher, daquele jeito que você sempre elogiou nas festas de fim de ano da nossa rua. Marina abriu a porta com relutância. Conceição entrou sem esperar convite, como sempre fazia. Mas hoje havia algo diferente em seus movimentos. Uma determinação que não existia antes. Uma desenvoltura que sugeria alguém que sabia exatamente o que queria e como conseguir. Conceição, sobre aquela procuração que mencionei pela manhã. Procuração? Conceição inclinou a cabeça para o lado, fingindo completa surpresa. Que procuração, Marina querida. Você sabe muito bem do que estou falando. Marina cruzou os braços defensivamente. Ouvi você e Júlia conversando sobre mim no telefone hoje de manhã. O sorriso de Conceição ficou tenso por uma fração de segundo, como uma corda de violão prestes a arrebentar. Mas ela se recuperou rapidamente, assumindo uma expressão de preocupação exagerada. Marina, querida, você tem certeza absoluta do que ouviu? Às vezes nossa mente pode nos pregar peças, especialmente quando estamos. Como posso dizer isso sem ofender? Especialmente quando estamos passando por períodos de estresse emocional intenso. A palavra estresse saiu da boca de Conceição como se fosse um diagnóstico médico oficial. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se dedos gelados tivessem tocado sua nuca. Não há nada errado comigo, Conceição. Nada mesmo. Claro que não, querida. Conceição bateu palmas numa demonstração teatral de concordância. Mas você tem que admitir que desde que nosso querido Carlos nos deixou, ela suspirou dramaticamente, colocando uma das manos sobre o coração. Você não tem sido exatamente a mesma pessoa. Júlia comentou comigo que está muito preocupada. Muito preocupada mesmo. Marina observou atentamente o rosto da vizinha, procurando sinais de sinceridade genuína. Conceição havia mudado fisicamente nos últimos meses. Engordara visivelmente, usava roupas novas.
uma blusa de seda azul que parecia cara demais para alguém que vivia com uma pensão modesta de viúva. Havia também joias que Marina nunca havia visto antes. Um anel de ouro branco com uma pedra pequena, mas brilhante, brincos de argola dourada que pareciam ter custado pelo menos R$ 300, um colar delicado que brilhava discretamente no pescoço enrugado. De onde estava vindo esse dinheiro extra? Prove esse brigadeiro que fiz especialmente para você, disse Conceição, oferecendo uma colherada generosa do doce. Usei chocolate belga importado, aquele que você sempre disse que adorava. Algo no tom de voz da vizinha, uma insistência sutil, mas perceptível, fez Marina recuar instintivamente. Obrigada, Conceição, mas não estou com vontade de doce neste momento. O sorriso de Conceição vacilou visivelmente por 2 segundos inteiros. Seus olhos se estreitaram quase imperceptivelmente, como os de um predador que vê sua presa escapar de uma armadilha cuidadosamente preparada. Marina, querida, você precisa se alimentar melhor. Júlia me confidenciou que você mal tem tocado na comida ultimamente. Disse que você tem desconfiado até mesmo da água da torneira, que anda comprando água mineral, embora nunca tenhas feito isso antes. Marina sentiu o coração acelerar perigosamente. Era verdade. Nas últimas 2 semanas, ela havia começado a sentir um gosto metálico estranho na água de casa e havia começado a comprar garrafas de água mineral no supermercado do bairro. Mas como Júlia sabia disso? E mais importante, por que havia compartilhado essa informação com Conceição? Júlia realmente disse isso para você? Claro, querida. Nós conversamos regularmente sobre seu bem-estar. Afinal de contas, você é nossa vizinha há 15 anos. Somos praticamente família. Conceição se inclinou para a frente, baixando a voz para um sussurro conspirativo. Marina, posso fazer uma pergunta delicada? Marina acenou com a cabeça, embora cada fibra do seu ser estivesse gritando para ela não fazer isso. Você tem se lembrado de tomar seus remédios corretamente? Que remédios? Conceição piscou várias vezes, como se tivesse ouvido algo completamente absurdo. Seus remédios para pressão alta, querida. Júlia me mostrou os frascos semana passada. Ela estava preocupada porque você às vezes esquece de tomá-los. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Conceição, eu não tomo remédios para pressão alta. Nunca tomei. Minha pressão sempre foi normal. Oh, Marina! Conceição balançou a cabeça tristemente, como uma professora paciente lidando com um aluno especialmente lento. Você realmente não se lembra? O médico receitou há 2 meses. Doutor, deixe-me ver. Dr. Henrique Souza é um cardiologista excelente. Eu nunca consultei nenhum Dr. Henrique Souza. Querida, você está ficando muito alterada. Isso não é bom para a sua saúde. Conceição deu um passo para trás, fingindo estar assustada com a reação de Marina. Viu só? Você está muito agressiva hoje. Isso não é normal, não é típico de você. Marina percebeu a armadilha. Qualquer reação sua seria interpretada como sinal de instabilidade mental. Se ficasse calma, diriam que estava apática e deprimida. Se defendesse, diriam que estava agressiva e paranoica. Era um jogo impossível de vencer, uma partida de xadrez onde o adversário conhecia todos os movimentos possíveis antecipadamente. Conceição, o que você realmente quer de mim? Só quero o seu bem, Marina. E, sinceramente, acho que você deveria conversar com um profissional da área médica. Júlia já marcou uma consulta para você na próxima semana. Marina sentiu o chão fugir debaixo dos pés, como se estivesse em um elevador que despencou vários andares de uma só vez. Júlia marcou o quê? Uma consulta com um neurologista muito competente. Dr. Henrique Souza, um profissional excelente que trabalha na rede particular. Ele vai ajudar você a se sentir melhor, mais equilibrada. Eu não autorizei nenhuma consulta médica. Mas Júlia pode autorizar consultas médicas em seu nome, não pode? Ela me mostrou a procuração que você assinou. Que filha cuidadosa e responsável você tem.
Sempre pensando no seu bem-estar físico e mental. A pergunta soou como uma ameaça velada. Marina se apoiou na parede para não cair, sentindo náusea subir pela garganta como bilha amarga. Conceição, você realmente viu essa procuração com seus próprios olhos? Claro, querida. Júlia me mostrou o documento na semana passada, quando veio tomar café aqui em casa. Que filha responsável você tem. Sempre se preocupando com você. Sempre querendo garantir que você esteja recebendo os cuidados médicos adequados. Marina apoiou as duas mãos na parede, sentindo como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. A cabeça girava enquanto ela tentava processar a informação devastadora. Júlia não apenas tinha posse da procuração, ela a havia mostrado para Conceição. Isso significava que o plano criminoso vinha sendo arquitetado há semanas, talvez meses. Marina, você está muito pálida. Vem cá, senta um pouquinho no sofá. Conceição tentou guiá-la pela sala, mas Marina se esquivou do toque como se fosse venenoso. Não me toque! Viu como você está agressiva hoje? Isso é exatamente o que eu estava explicando para Júlia ontem à noite. Conceição balançou a cabeça com uma expressão de compreensão exagerada, como uma atriz representando o papel de vizinha preocupada. Marina, querida Honey, você precisa aceitar que não pode mais cuidar de si mesma adequadamente. As palavras ecoaram na mente de Marina como uma sentença de morte proferida por um juiz impiedoso. Ela olhou ao redor da sua casa, as cortinas floridas que ela mesma havia escolhido e costurado à mão, os móveis que comprara com Carlos ao longo de 25 anos de casamento, as plantas verdes que regava religiosamente toda manhã, as fotografias de família espalhadas pelas prateleiras da sala. Tudo aquilo estava prestes a ser tirado dela, arrancado de suas mãos como se ela fosse uma criança irresponsável. Conceição, por favor, vá embora da minha casa. Claro, querida, mas pense seriamente no que eu disse hoje. E não se esqueça de tomar seus remédios conforme a prescrição médica. Que remédios? Conceição sorriu misteriosamente, como alguém que conhece um segredo delicioso. Os que Júlia deixou para você ontem à noite, quando veio dar boa noite. Estão na sua mesa de cabeceira, ao lado do copo d'água. Marina correu para o quarto assim que Conceição saiu de casa, seu coração batendo como um tambor africano durante um ritual de guerra. Na mesa de cabeceira havia um frasco pequeno de vidro âmbar que ela jamais havia visto na vida. O rótulo médico dizia Rivotril Dormichek-War, uso psiquiátrico. Tomar um comprimido pela manhã e 2 à noite para controle de ansiedade e sintomas psicóticos. A prescrição estava em seu nome completo, Marina Santos Silva, assinada pelo tal Dr. Henrique Souza, com um carimbo profissional que parecia autêntico à primeira vista. Com as mãos tremendo descontroladamente, Marina pegou o telefone fixo do quarto e ligou para o número da clínica impresso no receituário. Bom tarde, Clínica Neurológica Souza. Em que posso ajudá-la? Preciso confirmar uma consulta marcada para Marina Santos. Um momento, por favor. Pausa de 30 segundos. Sim, temos uma consulta marcada para a senhora Marina Santos na quinta-feira às 14 horas. Marcada pela filha da paciente, Júlia Santos, que possui procuração legal para tomar decisões médicas. Marina desligou o telefone e se sentou pesadamente na cama, segurando o frasco de medicamentos psiquiátricos. A realização final atingiu-a como um trem desgovernado em alta velocidade. Elas não estavam apenas planejando interná-la contra sua vontade. Elas já haviam começado o processo, e Marina havia sido medicada sem seu conhecimento por tempo indeterminado. Marina acordou na manhã seguinte com uma sensação horrível de que havia dormido mais profundamente do que era natural. A cabeça pesava como se estivesse cheia de algodão molhado, e sua boca estava seca e amarga, como se tivesse mastigado comprimidos durante a noite inteira. Olhou para o copo d'água na mesa de cabeceira. O mesmo que Júlia havia trazido religiosamente nas últimas 2 semanas, sempre insistindo carinhosamente. Mãe, você precisa se hidratar melhor.
O médico disse que desidratação pode causar confusão mental em pessoas da nossa idade. Meu Deus do céu, murmurou Marina, percebendo com horror crescente que provavelmente já havia sido medicada sem seu conhecimento por semanas, talvez até meses. Cambaleou até o banheiro com pernas que pareciam feitas de gelatina e se olhou no espelho. Suas pupilas estavam anormalmente dilatadas. Havia bolsas escuras sob os olhos que não existiam antes. E sua pele tinha uma palidez doentia que fazia parecer 10 anos mais velha. Quantas vezes Júlia já havia feito isso? Quantas noites ela havia dormido um sono profundo e artificial, atribuindo ao cansaço natural da idade, quando na verdade estava sendo sistematicamente drogada por sua própria filha. O telefone do quarto tocou, fazendo Marina pular de susto. Era Júlia com uma voz estranhamente animada. Bom dia, mãe. Como você dormiu? Por que você quer saber especificamente como eu dormi? Marina tentou manter a voz controlada, embora sua mente estivesse gritando de desespero. Só me preocupo com você, mãe. Você tem parecido tão cansada ultimamente? Pausa calculada. Aliás, vou almoçar aí hoje. Tenho uma surpresa especial para você. Marina sentiu o estômago se contrair em nós dolorosos. Que tipo de surpresa, Júlia? Você vai adorar, mãe. É algo que vai mudar sua vida para melhor. Júlia desligou antes que Marina pudesse fazer mais perguntas. Uma surpresa que mudaria sua vida. No vocabulário atual da filha, Marina sabia que isso poderia significar qualquer coisa terrível. Desde a chegada de mais medicamentos psiquiátricos até a visita de algum profissional médico falso. Marina tomou uma decisão desesperada. Pegou a pequena câmera digital que Carlos havia comprado 3 anos antes para fotografar as netas durante as visitas de fim de semana e a escondeu estrategicamente atrás de alguns livros na estante da sala, ajustando cuidadosamente o ângulo para capturar toda a mesa de jantar. Se alguma coisa criminosa estava acontecendo em sua própria casa, ela precisava de evidências concretas e irrefutáveis. Às 11h30 da manhã, pontualmente como um relógio suíço, Conceição apareceu na porta dos fundos da cozinha. Marina percebeu que a vizinha não havia tocado a campainha. Ela simplesmente abriu a porta como se fosse a dona da casa. Marina, querida, posso entrar? Trouxe uma feijoada completa que passei a manhã inteira preparando especialmente para você. Marina abriu a porta com relutância crescente. Conceição carregava uma panela de ferro fundido grande e pesada. Pesada demais para uma mulher de 68 anos carregar sozinha sem ajuda. O cheiro da comida era absolutamente tentador, com todos os aromas tradicionais da culinária mineira. Linguiça defumada, bacon, costela de porco, feijão preto temperado com louro e alho. Que gentileza desnecessária, Conceição, mas eu já vou almoçar com Júlia hoje. Que coincidência maravilhosa! Fiz comida suficiente para 3 pessoas mesmo. Tinha uma intuição de que vocês duas estariam juntas hoje. Conceição sorriu e começou a servir a feijoada em travessas de porcelana branca, movendo-se pela cozinha de Marina como se conhecesse a localização de cada utensílio, cada armário, cada gaveta. Marina observou fascinada e aterrorizada como Conceição sabia exatamente onde encontrar pratos, talheres, copos e guardanapos. Quando havia a vizinha memorizado tão perfeitamente a organização da sua cozinha? Júlia chegou exatamente ao meio-dia, carregando uma sacola plástica do supermercado que tentou discretamente esconder atrás do corpo. Marina notou o movimento, mas fingiu não ter visto, continuando a observar cada gesto, cada olhar, cada palavra das 2 mulheres. Que cheiro absolutamente divino! Júlia beijou Conceição no rosto com um carinho exagerado, muito mais demonstrativo do que o afeto morno que vinha mostrando pela própria mãe nos últimos meses. Dona Conceição, a senhora é realmente um anjo caído do céu. Marina observou atentamente a interação entre as duas. Havia uma familiaridade íntima ali que transcendia uma simples relação cordial de vizinhança. Elas se comportavam como
cúmplices de longa data, como pessoas que compartilhavam segredos importantes e perigosos. Durante o almoço, Conceição monopolizou completamente a conversa, contando histórias elaboradas sobre outras pessoas do bairro, sempre com o mesmo padrão narrativo suspeito. Sabe a dona Edith Mendonça que morava naquela casa amarela ali na esquina da rua? Coitada da senhora, começou a apresentar uns esquecimentos estranhos, alguns comportamentos confusos. A família toda ficou muito preocupada com a situação dela e agora está internada num lugar muito bom, muito adequado, sendo muito bem cuidada por profissionais especializados. Marina engasgou ligeiramente com a comida. Que bom para ela, conseguiu dizer com a voz controlada. É mesmo uma bênção, concordou Júlia com entusiasmo excessivo. Às vezes a família precisa tomar decisões muito difíceis, mas sempre pensando no bem-estar da pessoa que ama. Marina quase engasgou completamente com o feijão. Elas estavam praticamente declarando, sem qualquer subtileza, que ela seria a próxima vítima do mesmo destino. Júlia, onde exatamente você guardou aquela procuração que eu assinei há alguns meses? Júlia trocou um olhar rápido e significativo com Conceição. Um olhar que durou apenas 2 segundos, mas que foi carregado de comunicação silenciosa. Está guardada em lugar muito seguro, mãe. Em lugar apropriado. Por que essa pergunta? Quero examinar o documento. Claro, posso trazer da próxima vez que vier te visitar. Quero ver o documento hoje, agora. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão elétrica. Conceição limpou delicadamente a garganta. Marina, querida, você parece especialmente desconfiada hoje. Essa desconfiança excessiva não é uma característica sua natural e, francamente, não é boa para a sua saúde mental. A única coisa que não é boa para minha saúde mental são as mentiras elaboradas que vocês duas estão me contando na minha própria mesa de jantar. Júlia suspirou dramaticamente como uma atriz de teatro representando o papel de filha sofredora. Mãe, você está vendo conspiração criminosa onde existe apenas amor e preocupação. Talvez seja realmente hora de tomar aquele remédio que o médico receitou especificamente para você. Que médico? Eu jamais consultei médico algum. Mãe, você se esqueceu completamente. Foi semana passada. Eu pessoalmente levei você de carro. A mentira saiu da boca de Júlia com uma facilidade assustadora, como se ela tivesse ensaiado a frase centenas de vezes diante do espelho. Marina se levantou da mesa tremendo de raiva e indignação. Isso é mentira descarada. Eu me lembraria perfeitamente de qualquer consulta médica. Viu só, Júlia? Conceição balançou a cabeça tristemente, como uma professora decepcionada com um aluno especialmente problemático. É exatamente esse tipo de comportamento agressivo e paranoico que eu estava explicando para você ontem à noite. A perda progressiva de memória está definitivamente piorando. Marina percebeu nesse momento que estava sendo filmada, não pela sua própria câmera escondida, mas pelo celular de Conceição, que estava estrategicamente apoiado contra o açucareiro de cristal, com a câmera voltada diretamente para ela, gravando cada palavra, cada gesto, cada expressão facial. Vocês estão me gravando secretamente? Marina, querida, ninguém está gravando coisa alguma, disse Conceição, rapidamente guardando o aparelho na bolsa. Você está tendo alucinações visuais. Isso é muito preocupante. Marina correu para o quarto e trancou a porta com força, sentindo o pânico total tomar conta do seu corpo. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto discava o número de emergência da Polícia Militar. Alô, Polícia Militar? Preciso fazer uma denúncia urgente. Minha filha e minha vizinha estão tentando me drogar sistematicamente e me internar contra a minha vontade expressa. A voz do atendente soou cansada e burocraticamente desinteressada. Senhora, a filha possui procuração legal para cuidar da mãe idosa? Sim, mas ela está usando o documento para... Então ela tem direito legal garantido por lei para tomar decisões sobre tratamento médico da senhora. Se a senhora não concorda com as decisões da filha,
Deve procurar um advogado particular e contestar na justiça. Marina desligou o telefone, sentindo desespero absoluto. Ninguém no mundo acreditaria na sua versão dos fatos. Aos olhos da lei brasileira, ela era apenas uma mulher de meia-idade com evidentes problemas mentais, sendo responsavelmente cuidada por uma filha dedicada e uma vizinha prestativa. Quando finalmente saiu do quarto, 20 minutos depois, Júlia e Conceição haviam desaparecido. Mas, sobre a mesa de jantar, havia um bilhete manuscrito com a letra de Júlia. Mãe querida, sua consulta médica foi reagendada para amanhã, quinta-feira, às 14 horas em ponto. Vou buscar você às 13 horas e 30 minutos. Beijos carinhosos, Júlia. Marina correu desesperadamente até a estante onde havia escondido a câmera digital, mas descobriu que o cartão de memória havia desaparecido completamente. Elas sabiam da gravação secreta. Elas haviam descoberto e destruído as únicas evidências que Marina possuía. Pela janela da sala, observou Conceição em seu jardim, falando animadamente ao telefone. Mesmo à distância considerável, Marina conseguiu ler parcialmente o movimento dos lábios da vizinha. Sim, doutor. Ela está muito agressiva hoje. Acho que precisamos acelerar significativamente o processo. Amanhã mesmo. Marina sentiu pânico total tomar conta do seu corpo inteiro. Elas não estavam apenas planejando interná-la contra sua vontade. Elas estavam planejando executar o plano criminoso no dia seguinte. Marina passou a madrugada inteira acordada, sentada na cadeira da cozinha como uma sentinela vigilante, observando através da cortina cada movimento na casa de Conceição. A luz permaneceu acesa no quarto da vizinha até às 4 da manhã, um horário inusitado para uma mulher de 68 anos, que sempre se vangloriara de dormir cedo e acordar com os primeiros raios de sol. Às 5 da manhã, Marina tomou a decisão mais desesperada de sua vida. Invadiria a casa de Conceição para procurar evidências do plano criminoso que estava sendo tramado contra ela. Conceição sempre deixara uma chave reserva sob um vaso de plantas no quintal lateral. Marina sabia disso porque já havia regado o jardim da vizinha durante suas viagens para visitar a irmã em São Paulo. Com o coração disparando como um tambor de escola de samba, Marina atravessou silenciosamente o quintal úmido de orvalho e localizou a chave dourada escondida sob o vaso de begônias vermelhas. A casa de Conceição estava mergulhada em escuridão e silêncio absolutos. Marina ligou a lanterna do celular e começou sua busca desesperada por evidências. Na mesa da sala de estar, encontrou pilhas organizadas de documentos que fizeram seu sangue gelar nas veias. Formulários médicos em branco, modelos de laudos psiquiátricos, plantas baixas detalhadas de clínicas e hospitais psiquiátricos de Belo Horizonte e região metropolitana. Suas mãos tremeram incontrolavelmente quando descobriu uma pasta-arquivo de cor azul com seu nome escrito à mão na etiqueta: Marina Santos Silva, processo de interdição judicial. Dentro da pasta, Marina encontrou uma coleção aterrorizante de documentos falsificados. Laudos médicos fraudulentos assinados pelo suposto Dr. Henrique Souza, descrevendo detalhadamente um quadro clínico de demência senil em estágio avançado, perda progressiva de memória, episódios de agressividade, paranoia e comportamento inadequado para convívio social. Havia também dezenas de fotografias suas tiradas secretamente durante as últimas semanas. Imagens que a faziam parecer confusa, desorientada, perdida no próprio quintal, olhando vagamente para o horizonte como se não soubesse onde estava. Marina percebeu que muitas das fotos haviam sido tiradas em ângulos calculados para fazê-la parecer mais velha e mais frágil do que realmente era. Mas o que mais a chocou foi um caderno escolar de capa dura com anotações manuscritas detalhadas de Conceição. As páginas continham um plano criminoso elaborado com precisão militar. Operação Marina Santos, cronograma de execução.
Fase 1. Conquistar completamente a confiança da filha. Concluída em março. Fase 2. Documentar comportamentos supostamente anormais, através de fotografias e gravações, em andamento desde abril. Fase 3. Introduzir medicação psiquiátrica sem conhecimento da vítima. Iniciada em maio. Fase 4. Criar evidências de incapacidade mental através de consultas médicas falsas. Agendada para junho. Fase 5. Solicitar interdição judicial com base em laudos fraudulentos. Previsão julho. Fase 6. Internação compulsória em instituição controlada. Previsão agosto. Fase 7. Transferência completa de bens para terceiros. Previsão setembro. Marina fotografou cada página do caderno com o celular, suas mãos tremendo tanto que algumas imagens saíram ligeiramente desfocadas. No final do caderno criminoso, encontrou uma lista que fez seu coração parar por vários segundos. Casos anteriores executados com sucesso. Edith Mendonça, 2023. Casa vendida por R$400 mil. Vítima falecida após 8 meses de internação. João Pereira Silva, 2024. Apartamento de 2 quartos, transferido por R$300 mil. Vítima ainda internada. Família perdeu contato. Regina Alves Costa, 2024. Casa e poupança apropriadas por R$550 mil. Vítima transferida para a instituição pública após esgotamento dos recursos. Marina Santos Silva, 2025. Casa avaliada em R$600 mil. Operação em andamento. Marina tapou a boca com ambas as mãos para abafar um grito de horror. Conceição não era simplesmente uma vizinha manipuladora e gananciosa. Ela era uma criminosa serial profissional que havia desenvolvido um método sistemático para roubar pessoas idosas, usando internações psiquiátricas forçadas como ferramenta para a apropriação de patrimônio. 4 pessoas, pelo menos 4 vítimas anteriores, e Marina seria a 5ª. Um ruído súbito no andar superior fez Marina congelar completamente. Passos pesados. Conceição estava acordando, provavelmente indo ao banheiro. Marina guardou rapidamente o celular no bolso da calça e se dirigiu silenciosamente para a porta dos fundos, mas não conseguiu ser suficientemente rápida. Quem está aí embaixo? A voz de Conceição soou do alto da escada, ainda sonolenta, mas alarmada. Marina correu através do quintal escuro e conseguiu chegar à sua casa, trancando a porta da cozinha com força. Seu coração batia tão rapidamente que ela tinha certeza de que Conceição poderia ouvi-lo através das paredes. Minutos angustiantes se passaram, até que Marina viu a luz acender na janela de Conceição. A vizinha estava agora completamente acordada, observando as casas da vizinhança através de sua janela, com um par de binóculos de teatro que Marina jamais havia visto antes. A caçada havia oficialmente começado. Conceição sabia que alguém havia invadido sua casa e descoberto seus segredos criminosos. Às 7 da manhã, Marina ligou para o Hospital das Clínicas, fingindo ser secretária de um escritório de advocacia especializado em direito médico. Bom dia, preciso confirmar se o Dr. Henrique Souza realmente faz parte do corpo clínico desse hospital. Dr. Henrique Souza? A telefonista fez uma pausa para consultar o sistema. Não temos nenhum médico com esse nome registrado no nosso quadro de funcionários ativos ou inativos. Marina desligou o telefone, sentindo uma mistura complexa de alívio e terror crescente. O médico era completamente falso, uma invenção criminosa. Mas isso também significava que toda a operação fraudulenta era ainda mais elaborada e perigosa do que ela havia imaginado inicialmente. Às 8 horas da manhã, pontualmente como todos os dias da semana anterior, Conceição bateu na porta da frente de Marina. Marina, querida, você parece ter dormido muito mal. Ouvi alguns ruídos estranhos durante a madrugada. Você está se sentindo bem? Marina abriu a porta, forçando uma expressão de normalidade no rosto. Tive alguns pesadelos ruins, só isso. Pobrezinha da minha vizinha.
Conceição estudou intensamente o rosto de Marina, como um detetive procurando pistas incriminatórias. Marina, você lembra que hoje é o grande dia da sua consulta médica, não lembra? Júlia já me lembrou ontem. Que filha maravilhosa e responsável você tem. Marina, posso usar rapidamente seu banheiro? O encanamento da minha casa está com um problema sério hoje de manhã. Marina não tinha escolha, além de permitir que Conceição entrasse. Enquanto a vizinha estava no banheiro, Marina ouviu sons muito específicos, como se Conceição estivesse deliberadamente mexendo no armário de medicamentos do banheiro, reorganizando frascos e caixas. Quando Conceição finalmente saiu do banheiro, estava sorrindo com uma satisfação maliciosa. Marina, querida, você tem alguns remédios vencidos aí no armário. Fiz uma limpeza geral e joguei tudo fora para proteger sua saúde. Marina correu ao banheiro assim que Conceição saiu da casa. O armário de medicamentos estava completamente vazio. Todos os seus remédios legítimos e necessários, medicamentos para controle de pressão arterial, suplementos vitamínicos prescritos pelo médico, até mesmo aspirinas comuns para dores de cabeça, haviam desaparecido misteriosamente. Em seu lugar, havia apenas os frascos de comprimidos psiquiátricos que ela não se lembrava de ter comprado ou recebido. O telefone da casa tocou. Era Júlia, com uma voz artificialmente alegre. Mãe, estou saindo do banco agora mesmo. Chego aí em exatamente 1 hora para te buscar para a consulta. Júlia, eu realmente não quero ir a essa consulta médica. Mãe, você precisa ir. É absolutamente necessário para a sua saúde mental. E se eu me recusar terminantemente? Júlia fez uma pausa longa e calculada. Mãe, você assinou voluntariamente uma procuração oficial me dando autoridade legal para tomar decisões médicas importantes em seu nome. Se for necessário, posso solicitar uma internação psiquiátrica compulsória baseada em recomendação médica profissional. As palavras atingiram Marina como punhaladas diretas no coração. Júlia não estava apenas ameaçando-a indiretamente. Ela estava fazendo chantagem emocional e legal aberta. Júlia, você é minha única filha. Como pode ameaçar fazer uma coisa dessas com sua própria mãe? Porque eu te amo profundamente, mãe. E às vezes o amor verdadeiro significa tomar decisões muito difíceis e dolorosas, mesmo quando a pessoa que amamos não consegue compreender que é para o próprio bem. Marina desligou o telefone e se sentou pesadamente na cozinha, contemplando a casa onde havia vivido momentos felizes por 25 anos. Em poucas horas, seria forçada a sair dali contra sua vontade expressa. E depois disso? Quanto tempo levaria até que a declarassem oficialmente incapaz mentalmente? Quanto tempo até que sua casa fosse vendida fraudulentamente e ela fosse esquecida para sempre numa instituição psiquiátrica? Marina olhou para o celular contendo as fotografias incriminatórias do caderno de Conceição. Eram suas únicas evidências concretas da conspiração criminosa. Mas quem no mundo acreditaria nelas? Uma mulher com evidentes problemas mentais acusando a própria filha dedicada e uma vizinha respeitada na comunidade? Às 12h30 da tarde, Marina viu Conceição sair elegantemente vestida de sua casa, entrando num carro que jamais havia visto antes. Um Honda Civic prateado, modelo recente, muito caro para alguém que supostamente vivia modestamente com uma pensão de viúva. De onde Conceição havia conseguido dinheiro para comprar um carro novo? Marina tomou sua decisão final e desesperada. Pegou sua bolsa de couro marrom, o celular com as evidências fotográficas e saiu discretamente de casa pela porta dos fundos, esperando conseguir chegar até a delegacia de polícia antes que Júlia chegasse para buscá-la. Mas quando chegou ao portão lateral do quintal, encontrou um homem alto de terno escuro esperando pacientemente por ela. Dona Marina Santos? Meu nome é Dr. Henrique Souza. Sua filha Júlia me pediu para buscá-la um pouco mais cedo hoje. Ela está me esperando na minha clínica particular. Marina olhou fixamente para o homem que finalmente colocara rosto no nome falso. Ele parecia realmente um médico. Jaleco branco impecável,
óculos dourados de grau, barba grisalha bem aparada, maleta de couro preta que poderia conter instrumentos médicos. Mas Marina sabia a verdade terrível. Esse homem era o último elemento da armadilha criminosa que se fechava inexoravelmente ao seu redor. Marina estudou atentamente o homem que se apresentara como Dr. Henrique Souza. Ele era alto, aproximadamente 1,80 m, magro, mas não esquelético, com barba grisalha perfeitamente aparada e óculos dourados que refletiam a luz do sol matinal. Usava um jaleco médico branco imaculado por baixo de um blazer azul marinho bem cortado e carregava uma maleta executiva de couro preto que parecia cara e profissional. Mas havia algo nos olhos dele. Uma frieza calculista que não combinava com a profissão médica. Um brilho predatório que Marina reconheceu instintivamente como perigoso. Doutor, antes de qualquer coisa, posso ver sua identificação profissional oficial? O homem sorriu pacientemente, como se estivesse acostumado com pacientes desconfiados. Naturalmente, dona Marina. Compreendo perfeitamente sua cautela. Ele retirou do bolso interno do blazer uma carteira de couro marrom e mostrou uma identificação que parecia autêntica à primeira vista. Foto profissional, número de CRM claramente visível, carimbo oficial da instituição médica. Sua filha Júlia está extremamente preocupada com a senhora. Ela me relatou que a senhora tem apresentado alguns episódios preocupantes de paranoia e desconfiança excessiva. Marina sentiu seu coração acelerar perigosamente. Episódios de paranoia? Infelizmente, sim. Júlia me explicou detalhadamente que a senhora tem desenvolvido teorias conspiratórias elaboradas, acreditando que pessoas próximas estão tentando envenenar sua comida, que vizinhos de longa data estão tramando contra a senhora. Ele balançou a cabeça com uma expressão de compreensão profissional exagerada. São sintomas extremamente comuns em quadros iniciais de demência senil, dona Marina. Eu não tenho demência. É claro que não, dona Marina. Sua voz soou condescendente, como um adulto falando com uma criança teimosa. Mas às vezes nossa mente pode nos pregar peças muito convincentes, especialmente após traumas emocionais significativos, como a perda recente de um cônjuge querido. Ele gesticulou calmamente em direção a uma van branca estacionada na rua. Que tal se conversarmos com mais tranquilidade durante o trajeto? É apenas uma consulta médica de rotina, nada mais. Marina observou atentamente o veículo e sentiu um calafrio de terror percorrer sua espinha. A van parecia normal externamente, mas nas janelas havia grades discretas pintadas de branco para se camuflar. Não era um veículo médico comum. Era claramente um transporte especializado para pacientes psiquiátricos que ofereciam resistência. Doutor, onde exatamente fica seu consultório médico? No Instituto Neurológico de Minas Gerais, na região da Savassi. A senhora certamente deve conhecer a instituição. É muito respeitada em toda Belo Horizonte. Marina sabia vagamente que existia um instituto neurológico na zona sul da cidade, mas havia algo no tom de voz artificial do homem que soava completamente falso. Ela decidiu fingir concordar com o plano, mas assim que se aproximaram da van suspeita, Marina gritou desesperadamente. Socorro! Por favor, alguém me ajude! Estão tentando me sequestrar! 2 vizinhos, seu Antônio da casa da frente e Dona Rosa da esquina, saíram rapidamente de suas residências, alarmados pelos gritos de socorro. O falso médico imediatamente assumiu uma postura profissional convincente. Por favor, não se preocupem. Dona Marina está passando por um episódio psicótico agudo. Sou o médico psiquiatra responsável pelo tratamento dela. Ele mostrou novamente a identificação falsa para os vizinhos curiosos. Infelizmente, é muito comum pacientes com demência desenvolverem medo irracional de cuidados médicos necessários. É mentira! Marina gritou com toda a força de seus pulmões. Esse homem não é médico verdadeiro. Eles estão tentando me roubar. Os vizinhos olharam confusos entre Marina e o homem de jaleco, claramente sem saber em quem acreditar.
Seu Antônio, que conhecia Marina há 10 anos e sempre a considerou uma pessoa equilibrada e sensata, se aproximou cautelosamente. Marina, você tem absoluta certeza do que está dizendo? Antônio, pelo amor de Deus e de todos os santos, me ajude. Esse homem é um criminoso disfarçado. O falso médico suspirou teatralmente, como um profissional experiente lidando com um caso particularmente difícil. Senhores vizinhos, infelizmente é exatamente assim que esta doença terrível se manifesta clinicamente. A paciente desenvolve delírios persecutórios extremamente elaborados e convincentes. Foi nesse momento crítico que Conceição apareceu correndo pela calçada, como se tivesse estado observando a situação de longe, esperando o momento ideal para intervir. Oh, Dr. Souza, que alívio encontrá-lo aqui! Ela se aproximou ofegante, representando perfeitamente o papel de vizinha preocupada. Marina, querida, o que está acontecendo? Conceição está diretamente envolvida nesta conspiração criminosa. Marina apontou acusatoriamente para a vizinha. Ela tem um caderno detalhado com um plano para me roubar. Já fizeram isso com outras pessoas idosas. Viu só, doutor? Conceição balançou a cabeça tristemente, como uma atriz experiente. É exatamente esse tipo de fantasia elaborada que eu estava explicando para o senhor ontem pelo telefone. Pobre Marina, sua mente está muito confusa ultimamente. Seu Antônio parecia cada vez mais convencido pela performance convincente dos criminosos. Marina, talvez você devesse realmente ir com o doutor. É apenas uma consulta médica preventiva. Marina percebeu com desespero crescente que estava perdendo a batalha psicológica. Todos os vizinhos acreditavam na encenação profissional dos criminosos. Ela precisava desesperadamente de uma estratégia diferente. Está bem, disse Marina, fingindo súbita resignação. Eu vou para a consulta. Mas primeiro preciso falar diretamente com Júlia. Júlia está esperando na clínica, dona Marina? Disse o falso médico rapidamente. Então ligue para ela agora mesmo. Quero ouvir a voz dela, confirmando pessoalmente que ela solicitou que o senhor viesse me buscar. O homem hesitou por uma fração de segundo que Marina notou imediatamente. Claro, vou ligar imediatamente. Ele retirou um celular do bolso e fingiu discar um número, mas Marina observou atentamente e percebeu que ele apenas tocou na tela sem realmente fazer a ligação telefônica. Alô, Júlia? Sim, estou aqui com sua mãe. Ela quer falar rapidamente com você. Ele ofereceu o telefone para Marina. Quando ela colocou o aparelho no ouvido, não havia ninguém realmente falando na linha. Apenas uma gravação de áudio da própria voz de Júlia dizendo: Oi, mãe. Está tudo perfeitamente bem. Pode ir tranquila com o doutor. Marina devolveu o telefone fingindo estar satisfeita com a conversa falsa. Está certo, doutor. Vamos embora. Mas enquanto caminhava aparentemente resignada em direção à van, ela discretamente conseguiu ligar para o número de emergência da Polícia Militar e deixou a ligação ativa no bolso traseiro da calça, rezando silenciosamente para que conseguissem rastrear sua localização através do sinal GPS. Dentro da van, Marina descobriu com horror que havia equipamentos que definitivamente não eram médicos normais. Cordas de nylon, seringas descartáveis em quantidade excessiva, pequenos frascos com líquidos não identificados e até mesmo algemas disfarçadas como equipamento de contenção hospitalar. Doutor, quanto tempo aproximadamente demora o trajeto até sua clínica? Cerca de 40 minutos, dona Marina. A senhora pode relaxar completamente. Mas em vez de seguir em direção ao centro de Belo Horizonte, onde se localizavam os hospitais e clínicas reais, a van estava claramente se dirigindo para uma área industrial isolada, nos arredores da cidade. Uma região que Marina conhecia como zona de galpões abandonados e terrenos baldios. Marina sentiu pânico absoluto tomar conta de todo o seu corpo. Estes não eram apenas criminosos comuns interessados em dinheiro rápido. Eram parte de uma operação criminosa muito maior, mais organizada e infinitamente mais perigosa
do que ela havia imaginado em seus piores pesadelos. Quando a van finalmente parou em frente a um galpão industrial isolado, cercado por terreno baldio e sem outras construções num raio de vários quilômetros, Marina teve a certeza terrível de que não sairia daquele lugar com vida. Chegamos ao nosso destino, dona Marina. Marina olhou pela janela embaçada da van e viu Júlia saindo do galpão sinistro, acompanhada por Conceição e mais 2 pessoas que ela nunca havia visto antes. Um homem jovem de aproximadamente 30 anos e uma mulher de meia-idade vestida como enfermeira. Sua própria filha estava esperando por ela numa armadilha elaborada que muito provavelmente custaria sua vida. E pelo que Marina podia ver do exterior do galpão, ela não seria a única vítima presa naquele lugar terrível. O galpão por dentro revelou um cenário ainda mais aterrorizante do que Marina havia imaginado em seus piores pesadelos. Havia divisões improvisadas de madeira compensada, criando aproximadamente 10 pequenos quartos, cada um equipado com uma cama hospitalar usada, equipamentos médicos obsoletos e barras grossas soldadas nas pequenas janelas que mal deixavam entrar luz natural. O cheiro penetrante de desinfetante barato não conseguia mascarar completamente um odor subjacente de medo, desespero e algo que Marina preferiu não identificar. Talvez decomposição orgânica, talvez morte. Mãe, que alívio que você finalmente veio sem resistir mais. Júlia se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Um sorriso que Marina havia visto 1000 vezes durante a infância da filha, mas que agora parecia pertencer a uma pessoa completamente diferente. Este lugar será infinitamente melhor para você do que ficar sozinha naquela casa grande demais. Marina olhou desesperadamente ao redor do ambiente claustrofóbico, percebendo com horror crescente que havia outras pessoas nos quartos improvisados, idosos que pareciam heavily sedados, olhando fixamente para o vazio com expressões completamente ausentes, como se suas almas tivessem sido extraídas de seus corpos. Júlia, pelo amor de Deus, o que é este lugar terrível? É uma clínica particular muito especializada, respondeu Conceição com orgulho profissional na voz. Muito mais barata e eficiente que os hospitais psiquiátricos convencionais e com métodos de tratamento, digamos, mais flexíveis. Marina se aproximou cautelosamente de uma das divisões e viu uma mulher de aproximadamente 70 anos, deitada numa cama com lençóis manchados, com os pulsos amarrados por cintas de couro à estrutura metálica da cama. A mulher olhou para Marina com olhos suplicantes que ainda conservavam um lampejo de lucidez desesperada. "Socorro!" murmurou a mulher com uma voz fraca e rouca. "Por favor, me tirem daqui. Eu não sou louca. Eles me trouxeram à força. Meu próprio filho me vendeu. Dona Edith!" Marina reconheceu imediatamente a antiga vizinha que Conceição havia mencionado repetidamente como exemplo positivo de alguém que estava sendo adequadamente cuidada numa instituição especializada. "Mãe, afaste-se imediatamente dali", ordenou Júlia com uma firmeza que Marina jamais havia ouvido na voz da filha. Dona Edith está num estágio muito avançado de demência senil. Às vezes ela tem alucinações muito realistas e pode se tornar violenta sem aviso. Mas Marina olhou profundamente nos olhos de Edith e viu algo que definitivamente não era demência ou loucura. Viu terror puro, inteligência aprisionada, desespero de alguém completamente lúcida que estava sendo mantida prisioneira contra sua vontade. "Quantas pessoas vocês trouxeram para este lugar horroroso?" O homem que se fizera passar por médico e que agora havia tirado completamente o jaleco branco, revelando uma camiseta suja e tênis desgastados, riu com uma crueldade casual. "Dona Marina, a senhora vai ter tempo suficiente para conhecer pessoalmente todos os seus novos vizinhos de quarto." Marina fez uma contagem rápida e percebeu que havia pelo menos 8 pessoas aprisionadas naquele galpão convertido em prisão disfarçada de clínica médica. Todas idosas,
todas aparentemente sedadas com medicação psiquiátrica pesada, todas provavelmente vítimas do mesmo esquema criminoso elaborado que havia quase capturado ela própria. Conceição, como você consegue dormir à noite depois de fazer algo tão monstruoso? Nós éramos vizinhas há 15 anos. Eu confiava em você como se fosse minha irmã mais velha. Amizade e sentimentalismo não pagam contas médicas caras, Marina. Conceição havia abandonado completamente qualquer pretensão de ser a vizinha doce e prestativa. Sua voz agora soava fria e calculista, como a de uma empresária discutindo lucros trimestrais. E você tem uma casa muito bonita, muito bem localizada num bairro valorizado. Vai render bastante dinheiro quando for colocada no mercado imobiliário. E você, Júlia? Eu sou sua mãe. A mulher que carregou você no ventre por 9 meses. Como você pode fazer uma coisa dessas com a pessoa que te deu a vida? Júlia evitou completamente o olhar direto da mãe, fixando os olhos no chão de concreto manchado do galpão. Mãe, você não consegue compreender a situação financeira desesperadora em que eu estava. Tenho dívidas enormes no cartão de crédito. O banco estava prestes a executar a hipoteca do meu apartamento. Conceição me ofereceu uma solução prática para todos os meus problemas. Que solução? Me assassinar a sangue frio? Não exatamente assassinato, interrompeu o falso médico com um tom profissional disturbingly casual. O processo é mais gradual. Oficialmente, a senhora terá uma morte completamente natural daqui a alguns meses. Provavelmente um ataque cardíaco, muito comum em pessoas da sua faixa etária, especialmente aquelas com histórico de problemas psiquiátricos severos. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido completamente debaixo dos seus pés. Vocês estão planejando me assassinar de forma premeditada. Vamos resolver definitivamente todos os seus problemas existenciais, corrigiu Conceição com uma pseudo-gentileza nauseante. Você nunca mais vai se preocupar com contas de luz, manutenção da casa, problemas de saúde, solidão na terceira idade. E Júlia finalmente poderá ter a vida financeiramente estável que sempre mereceu ter. Marina olhou diretamente para a filha. Júlia, olha nos meus olhos. Diretamente nos meus olhos. Eu sou sua mãe. A mulher que acordava de madrugada quando você tinha pesadelos aos 5 anos. Que te levava no colo para o hospital quando você machucava o joelho brincando. Que trabalhou em 2 empregos simultâneos durante anos para poder pagar sua educação particular. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, Júlia vacilou visivelmente. Seus olhos se encheram de lágrimas genuínas e sua voz tremeu. Mãe, eu realmente não queria que chegasse a este ponto extremo. Júlia, você ainda pode me ajudar a sair daqui? Ainda pode escolher fazer a coisa moralmente correta. Ainda pode voltar a ser minha filha? Conceição interrompeu bruscamente. Júlia, não deixe que ela te manipule emocionalmente. Você sabe perfeitamente que ela não tem mais condições psicológicas ou financeiras de viver independentemente. Conceição está certa, Júlia, disse o falso médico. E além disso, agora você já está envolvida profundamente demais nesta operação para conseguir voltar atrás sem consequências legais graves. Marina observou o momento exato em que Júlia tomou sua decisão final e irreversível. Os olhos da filha se endureceram como gelo. A expressão facial se fechou completamente e ela virou o rosto para evitar qualquer contato visual com a mãe. Coloquem ela no compartimento número 3, disse Júlia com uma frieza que fez Marina sentir como se tivesse sido esfaqueada no coração. E certifiquem-se de que ela tome toda a medicação prescrita conforme o protocolo estabelecido. 2 homens grandes e musculosos apareceram das sombras do galpão e seguraram Marina firmemente pelos braços. Ela lutou com toda a força que conseguiu reunir. Gritou até sua garganta ficar rouca, mas não adiantou absolutamente nada. Eles a arrastaram para um dos quartos improvisados e a forçaram a se deitar numa cama com um colchão manchado e fedorento. Nossa Senhora Santíssima! Me ajude nesta hora terrível. Marina murmurou enquanto eles amarravam seus pulsos à estrutura metálica da cama
com cintas de couro que claramente haviam sido usadas em muitas outras vítimas. Através da divisão fina de madeira compensada, ela conseguia ouvir Conceição dando instruções detalhadas. A casa dela precisa ser avaliada profissionalmente esta semana mesmo. Assim que conseguirmos os documentos judiciais de interdição, podemos colocar o imóvel à venda imediatamente. E quanto tempo até? Você sabe? A voz de Júlia não conseguiu completar a pergunta macabra. 3 meses no máximo, respondeu o falso médico com indiferença profissional. Tempo mais que suficiente para que toda a documentação seja processada e que tudo pareça completamente natural e legal. Marina fechou os olhos, sentindo desespero absoluto e total engolfar sua alma. Ninguém no mundo sabia onde ela realmente estava. Ninguém viria procurá-la. E em aproximadamente 90 dias estaria morta e sua filha seria rica. Mas então se lembrou de algo que poderia representar sua última esperança. A ligação telefônica de emergência para a polícia militar ainda estava ativa no seu celular, escondido no bolso traseiro da calça. Será que conseguiram rastrear o sinal GPS? Será que alguém do outro lado da linha estava ouvindo tudo o que havia acontecido? Do compartimento ao lado, Marina ouviu a voz fraca e quebrada de Dona Edith. Marina, você também foi. Também foi enganada e traída pela sua própria filha? Marina virou a cabeça com dificuldade e conseguiu ver Edith olhando para ela através de uma pequena fresta na divisão de madeira. Edith, há quanto tempo você está presa neste inferno? 8 meses completos. Meu filho Carlos Eduardo me trouxe aqui. Disse que era temporário, só até eu melhorar. Disse que era pelo meu próprio bem. Marina sentiu uma força nova e inesperada crescer dentro do seu peito. Não era apenas por sua própria vida que ela precisava lutar agora. Era por todas aquelas pessoas inocentes e indefesas presas naquele local horrível. Edith, sussurrou com determinação crescente. Você consegue se lembrar de alguma coisa útil sobre este lugar? Algum detalhe que possa nos ajudar a escapar? Eles saem todos juntos, todas as terças-feiras à tarde. Ficam apenas 2 homens fazendo a segurança. Marina tentou calcular mentalmente que dia da semana era. Segunda-feira. Isso significava que na próxima tarde ela teria uma oportunidade. Uma única e desesperada chance de salvar não apenas sua própria vida, mas a vida de todos os outros prisioneiros inocentes naquele lugar terrível que se disfarçava de clínica médica. Marina passou toda a noite de segunda-feira completamente acordada, fingindo estar sedada enquanto observava meticulosamente a rotina dos criminosos e memorizava cada detalhe do funcionamento interno daquela prisão disfarçada de clínica psiquiátrica. Descobriu que a organização criminosa era composta por exatamente 6 pessoas. Conceição na função de recrutadora e coordenadora geral. O homem que se fizera passar por Dr. Henrique Souza como líder da operação, 2 seguranças musculosos responsáveis pela vigilância dos prisioneiros, uma mulher de meia idade que se passava por enfermeira e administrava os medicamentos, e um jovem de aproximadamente 25 anos que parecia ser responsável pela falsificação de documentos oficiais. Na terça-feira pela manhã, exatamente como Edith havia previsto com base em meses de observação forçada, Conceição saiu do galpão acompanhada por 4 das 6 pessoas da quadrilha, deixando apenas os 2 seguranças para vigiar os prisioneiros. Marina esperou pacientemente até ouvir o som dos carros se afastando completamente na estrada de terra que levava ao galpão isolado. Só então começou a colocar em prática o plano desesperado que havia elaborado durante as horas insones da madrugada. Descobriu que suas amarras de couro estavam ligeiramente mais frouxas que as dos outros prisioneiros, provavelmente porque os criminosos ainda não a consideravam uma ameaça real, já que havia chegado apenas no dia anterior. Conseguiu soltar uma das mãos depois de vários minutos de esforço doloroso, e depois de mais alguns minutos, conseguiu se libertar completamente. Silenciosamente como uma sombra,
destravou a porta de seu compartimento e se dirigiu até onde Edith estava presa no cubículo adjacente. Edith, eu vou te soltar agora, mas você precisa ficar absolutamente em silêncio, sussurrou Marina enquanto trabalhava nas amarras da vizinha. Edith acenou com a cabeça, seus olhos brilhando com a primeira centelha de esperança real que sentia em 8 meses de cativeiro. Juntas, Marina e Edith começaram silenciosamente a libertar os outros prisioneiros. Descobriram que havia exatamente 9 pessoas mantidas em cativeiro no galpão. Além delas duas, havia João Pereira Silva, um senhor de 82 anos que havia sido trazido pelo próprio filho. Regina Alves Costa, uma viúva de 74 anos internada pela nora. E 5 outras pessoas idosas, todas vítimas do mesmo esquema criminoso elaborado, envolvendo membros corruptos de suas próprias famílias. Um dos idosos libertados, João Pereira, mesmo fisicamente frágil após meses de medicação forçada, sussurrou com determinação: pelas nossas famílias traidoras, para que eles paguem pelo que fizeram conosco. Marina havia desenvolvido um plano estratégico durante a noite. Pediu para João criar deliberadamente uma distração barulhenta na parte frontal do galpão, fingindo um ataque de pânico e gritando por socorro médico, enquanto ela guiaria silenciosamente os outros 8 prisioneiros para a saída de emergência localizada nos fundos do edifício. João, apesar de sua condição física debilitada, aceitou corajosamente o risco pessoal. Por todos nós, disse com determinação, para que essa nightmare termine de uma vez por todas. João começou a gritar desesperadamente e a bater com força nas paredes metálicas de seu compartimento, simulando convincentemente um colapso nervoso severo. Os 2 seguranças correram imediatamente para contê-lo e avaliar a situação, exatamente como Marina havia calculado. Enquanto eles estavam distraídos com João, Marina liderou silenciosamente os outros 8 prisioneiros em direção à porta dos fundos do galpão. Mas quando estavam quase conseguindo escapar, Marina ouviu o som aterrorizante de vários carros chegando na estrada. Conceição e o resto da quadrilha estavam retornando mais cedo do que o esperado. Rápido, correm para as árvores! Sussurrou Marina urgentemente. Conseguiram sair do galpão, mas estavam numa área industrial completamente isolada, sem transporte disponível e com 8 idosos fracos e desorientados após meses de medicação psiquiátrica forçada. Marina percebeu rapidamente que não conseguiriam fugir a pé. Foi exatamente nesse momento desesperador que Marina ouviu o som mais bonito e esperançoso de toda a sua vida. Sirenes de polícia se aproximando rapidamente. Múltiplos carros da Polícia Civil e da Polícia Militar cercaram completamente o galpão, seguidos por 3 ambulâncias e uma van do Corpo de Bombeiros. Agentes fortemente armados saíram dos veículos com equipamentos táticos profissionais. Aqui estamos, por favor, nos ajudem! Gritou Marina, acenando desesperadamente com ambos os braços. Somos as vítimas! Estamos todos aqui! Um comandante da polícia correu até o grupo de idosos libertados. A senhora é Marina Santos? Sim! Como vocês conseguiram nos encontrar? Sua ligação de emergência permaneceu ativa por mais de 22 horas consecutivas. Conseguimos rastrear o sinal GPS e interceptar conversas que confirmaram completamente nossas suspeitas sobre a atividade criminosa. Marina começou a chorar de alívio absoluto, sentindo como se um peso de 1000 quilos tivesse sido removido de seus ombros. A ligação telefônica de emergência havia realmente funcionado. Alguém havia ouvido tudo, rastreado sua localização e organizado uma operação de resgate. Durante os 20 minutos seguintes, Marina observou com profunda satisfação Conceição, o falso médico, e todos os outros membros da organização criminosa sendo presos e colocados em viaturas policiais. Júlia foi a última a sair do galpão.
algemada e cabisbaixa, evitando cuidadosamente qualquer contato visual com a mãe. Quando Júlia passou próximo a Marina, ela parou hesitantemente. Mãe, Eu realmente não queria que chegasse a este ponto extremo. Eu estava desesperada financeiramente. Marina olhou para a filha por um longo momento que pareceu durar uma eternidade. Júlia, mesmo depois de tudo que você fez, eu ainda te perdoo. Você sempre será minha filha. Mas agora você vai ter que viver com as consequências das suas escolhas pelo resto da sua vida. Júlia baixou a cabeça completamente e foi conduzida para a viatura policial. 3 meses depois do resgate, Marina estava em casa cuidando de seu jardim de rosas, quando recebeu a visita do delegado responsável pela investigação do caso. Dona Marina, acabamos de finalizar completamente a investigação. Descobrimos que era uma rede criminosa de abrangência nacional. Eles já haviam vitimado e roubado mais de 23 famílias em 5 estados diferentes da federação. E as outras vítimas que conseguimos libertar? Todas foram completamente libertadas e estão recebendo cuidados médicos e psicológicos adequados. Várias famílias conseguiram recuperar integralmente os bens que haviam sido roubados fraudulentamente. Marina acenou com a cabeça, sentindo uma mistura complexa de alívio, tristeza e uma estranha sensação de justiça finalmente realizada. Delegado, minha filha Júlia. Como ela está na prisão? Júlia foi condenada a 12 anos de prisão em regime fechado, mas está colaborando ativamente com a justiça, fornecendo informações sobre outras operações criminosas similares. Os advogados dela realmente acreditam que ela se arrependeu genuinamente. Naquela noite, Marina sentou na varanda de sua casa, observando a casa de Conceição, que agora tinha uma placa grande de vende-se, execução judicial. Pensou em Carlos, seu falecido marido, e em como ele ficaria orgulhoso da coragem que ela havia demonstrado. Pensou em Júlia e em como o amor maternal poderia sobreviver até mesmo à pior traição imaginável. Mas principalmente pensou em todas as outras pessoas idosas que poderiam estar passando pelo mesmo pesadelo que ela vivenciara. Decidiu firmemente que usaria sua experiência traumática para ajudar outros idosos a reconhecerem os sinais precoces de manipulação familiar e golpes financeiros dirigidos especificamente à terceira idade. Porque Marina havia aprendido uma lição fundamental. Às vezes, os lobos mais perigosos se disfarçam de ovelhas inofensivas. E às vezes, esses predadores moram na casa ao lado, ou até mesmo compartilham nosso próprio sangue e sobrenome. Mas sempre há esperança verdadeira. Sempre há uma maneira de lutar contra a injustiça. E sempre há força interior suficiente para sobreviver e ajudar outros a sobreviverem também. Marina Santos havia provado isso de forma definitiva. E agora dedica sua vida a garantir que nenhum outro idoso passe pelo inferno que ela conseguiu superar.